Olá, damas. Sim, damas. E não é a dama que você está acostumada a ouvir. Meu nome é Paloma, tenho 27 anos, casada e mãe de um menino, Arthur Miguel, meu príncipe. Aqui nesse canal eu tenho o intuito de falar sobre amor e as suas multiformas. Para você que não sabe, o amor ele se ramifica de várias formas. Existe o amor eros, o amor ágape e o amor storge. E hoje eu quero falar sobre de onde veio este amor. De onde veio esse amor? Você sabe? Talvez você se perguntou, talvez você se pergunte. Este amor veio de Deus. Você acreditando ou não, Ele é a essência de todas as coisas, inclusive o amor. Ele foi o criador do amor. A palavra do Senhor diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único filho para morrer em morte de cruz. Jesus, Ele nos amou também de tal maneira que Ele entregou a sua vida. Jesus, Ele se entregou. Como ovelha muda, Ele sofreu e se entregou em morte de cruz do Calvário. O amor dele foi um amor perfeito, puro e completo, pleno, porque ele se entregou sem merecer por nós, imerecedores. Nós vemos no decorrer da história na Bíblia, Jesus mostrando de várias formas o amor dele. E eu quero me deter a uma história maravilhosa, fato, verídico, verdadeiro, que se encontra em João capítulo 4, a história de Jesus, um diálogo de Jesus com uma mulher, que não se fala o nome, uma mulher samaritana. Jesus deixou a Judeia e foi para a Galileia. E para chegar a Galileia, ele pegou um caminho que passava por Samaria e chegou a uma cidade chamada Sicar. Era necessário que Jesus passasse por Sicar, porque Jesus ele atendeu um plano divino. Jesus ele queria realmente se encontrar com aquela mulher samaritana. Jesus chegando em Sicar, ele chega a um poço, chamado Poço de Jacó. Naquele poço, ele se encosta e descansa. De repente, a mulher chamada a mulher samaritana, na história, porque não fala o nome dela, ela chega e, chegando ao poço, ela conversa com Jesus. Jesus olha para ela e fala: me dá água de beber? Ela olha para Jesus e fala: você, sendo um homem judeu, me pede água? Ela é estranha porque os judeus, eles não se davam bem com os samaritanos. Os samaritanos eles tinham tanto repúdio, os judeus tinham tanto repúdio aos samaritanos, que eles, para chegar a Galileia, qualquer lugar que eles fossem, eles preferiam passar por outras rotas do que ter que atravessar Samaria. Nós vemos aqui Jesus quebrando um preconceito, ele não olha para a raça da mulher, que povo aquela mulher pertence, porque ele dialoga com ela e pede que ela sirva água para ele. Jesus quebrando mais um preconceito, Jesus dialoga com a mulher. Os homens não dialogavam com as mulheres, principalmente acerca da lei, acerca do evangelho. E Jesus foi com o intuito de conversar com aquela mulher acerca do evangelho. Jesus ele olha para a mulher e fala assim: se você soubesse quem está te pedindo água, ou seja, se você soubesse quem eu sou, você estaria me pedindo água e eu te daria água viva. Aquela mulher olhando para Jesus, ela vê que ele não tem nenhum cântaro, nenhum balde, e fala assim para ele: eu vejo que você não tem balde, não tem cântaro, não tem nada para pegar água, então essa água que você está falando não é desse poço. Até porque eu venho aqui todo dia e pego essa água, então ela não é essa água viva que você está falando. Então me diz onde que é esse poço para que eu possa ir lá e não precise vir aqui todos os dias. A misericórdia do Senhor, ela transpõe o ódio e o preconceito. Quando ela pergunta para Jesus onde fica aquela água viva, ou aquele poço que tinha aquela tal água viva, Jesus olha para ela e misteriosamente, curiosamente, ele fala: vai lá e chama teu marido. Por quê? Que Jesus ele sai de um assunto sobre água. Jesus ele estava com o intuito de entrar num assunto que ia mexer com as emoções daquela mulher, que ia mexer com os sentimentos daquela mulher. Mas aquela mulher não hesita em falar a verdade. Ela olha para ele e fala assim: não tenho marido. Jesus, sendo onisciente, ele fala: verdade, não tens marido. Você já teve 5 maridos. E o que você tem hoje nem é teu. Nós vemos mais uma vez Jesus quebrando mais um preconceito. Jesus ele não olhou para a vida imoral que aquela mulher vivia. Ela não só era rejeitada pelos judeus por ser samaritana, ela era rejeitada pelos samaritanos por viver uma vida imoral. Porque ela tinha passado por divórcios e estava com um homem casado. Mas Jesus ele não olhou para isso.
Jesus, o amor dele e a misericórdia dele foi tão grande que ele não estava com o intuito dele de conversar com aquela mulher não era de julgá-la, não era de apontá-la, mas sim de curá-la. Aquela mulher, quando viu que ele misteriosamente, curiosamente, sem saber quem ela era, falando de algo tão íntimo dela, ela fala: você é profeta? Nós vemos que aquela mulher, ela viu que Jesus era um profeta, que ele era divino, porque não podia saber da história dela tão oculta. As mulheres costumavam buscar água no poço em um horário mais fresco e em grupo. Aquela mulher samaritana, ela estava buscando a água sozinha. Nós vemos que aquela mulher, ela preferiu buscar água naquele horário para não ser julgada, para não ser apontada. As mulheres que iam na frente dela, no horário mais fresco, já tinham pego, talvez, a água mais limpa. Quando ela chegava, no final mais da tarde, a água que ela pegava já não era aquela água boa. Era talvez a água barrenta, a água turva. Aquela mulher, vários fatores, nós vemos ela sendo humilhada e rejeitada, vivendo uma vida sozinha, humilhada, rejeitada e imoral. Porém, Jesus estava conversando com ela naquele lugar. Jesus se importou em chegar a Samaria, Jesus se importou em chegar naquele poço, Jesus se importou com os sentimentos daquela mulher. Quando Jesus aponta a vida daquela mulher, dizendo para ela que realmente você falou a verdade, você teve 5 maridos e o que você tem agora não é teu, aquela mulher olha para ela e fala para ele: vejo que você é profeta. Porque Jesus estava revelando para ela um segredo, falando para ela um segredo que talvez as pessoas não soubessem, todo mundo não soubesse, era algo íntimo dela. E aquela mulher fala: os judeus falam de um Salvador que virá. Aí Jesus fala: sou eu, o Salvador. Nós vemos Jesus revelando para ela que ele é o Jesus, o Cristo, o Salvador. E de repente Jesus se encontra com a mulher samaritana, imoral, rejeitada, e fala para ela e revela para ela: eu sou o Salvador. Aquela mulher acredita. De repente os discípulos se aproximam, porque Jesus tinha se afastado deles para ir ao poço, propositalmente, porque Jesus queria ter uma conversa particular com aquela mulher. Os discípulos se aproximam de Jesus e estranham porque Jesus estava conversando com uma mulher samaritana imoral. Aquela mulher, vendo eles se aproximarem, a conversa termina e aquela mulher larga o cântaro, ou seja, não quis mais saber daquela água que ela foi buscar, e era um horário que ela precisava pegar, porque senão ia ser um horário depois difícil para pegar água. E ela deixa e vai correr, anunciar que tinha conversado com um homem e aquele homem era o Salvador. Por que eu quero contar essa história para vocês? A misericórdia de Jesus, o amor de Jesus é o princípio de tudo, porque Ele nos mostrou em todos os detalhes o que é amor de verdade. E neste canal eu quero falar de todas as formas de amor. Jesus, Ele mostra para aquela mulher a água viva e fala que Ele é a água viva. Nós, como mulheres, jamais vamos estar prontos para entrarmos em qualquer outro relacionamento enquanto nós não nos enchermos do verdadeiro amor, enquanto nós não nos enchermos de Cristo. A palavra do Senhor diz também: aquele que beber de mim não terá mais sede e irá se transformar em fonte. Você vai transmitir este amor, você vai transmitir essa vida. Nós só nos tornamos fonte quando nos enchermos, quando formos bebermos a água da fonte, que é Jesus. Jesus, ele sacia a sede por completo, porque ele fala para a mulher samaritana: quem beber de mim nunca mais terá sede. Talvez você tenha buscado se encher de muitas coisas. Talvez você tenha buscado viver muitos relacionamentos, talvez com uma mulher samaritana, que teve 5 relacionamentos, e o que ela estava não era dela. Você buscou em vários relacionamentos, em vários homens, a sua plenitude, a sua realização, e você não encontrou. Quem sabe, todas essas pessoas que passaram em sua vida, amigos, pais, famílias, homens, passaram por a sua vida, em vez de somar, tiraram um pouco que havia de você. Você se encontra vazia e quer se encher. Não quer se sentir vazia, quer se encher de algo. Mas eu quero te dizer, este algo é Jesus. E Ele quer saciar tua sede, Ele se importa com a tua sede. Jesus não olha para o modo que você tem vivido. Ele se importa de como você se sente, de como você está. E Jesus, Ele quer chegar na raiz do problema que hoje está em teu coração.
Jesus, ele se importa com você, ele se importa com as feridas que você tem. Só Jesus pode encher esse vazio. E Jesus, ele não vai lhe obrigar. Ele quer que você se aproxime dele. Aí sim, nós como mulheres curadas, mulheres cheias, aí sim vamos estar prontas para distribuir este amor. Nunca, jamais tente viver em um relacionamento enquanto você tiver feridas que precisam ser curadas. Porque nada vai te tornar uma mulher realizada, só Jesus. E Ele está de braços abertos para te encher, te tornar uma mulher realizada em todas as áreas, inclusive no teu sentimento. Você como mulher vai estar pronta para viver relacionamentos plenos quando você tiver um relacionamento real com Jesus. E Ele quer ter esse relacionamento com você. Eu espero que esse canal ele venha trazer mensagens para você. Eu tenho buscado em Deus a direção de assuntos que eu preciso, que você precisa. Porque eu quero que gere mudança em nós, gere mudança em você. E eu espero que venha somar na sua vida. Eu espero que venhamos a viver juntas testemunhos e experiências de cura, para que possamos distribuir essa cura, essa vida completa, este amor saudável, este amor curador, este amor libertador.